Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos falar dos perfis elegíveis aos cuidados paliativos. Aqui quem vos fala é a Débora Fonseca, IFP do Senac Divinópolis. Alguns pacientes, eles seguem alguns critérios de elegibilidade aos cuidados paliativos. Dessa forma, reconhecer os perfis que podem ser incluídos nessa definição e a evolução natural das doenças é de grande importância. Ao conhecer o perfil dos pacientes, é possível iniciar precocemente e planejar as intervenções paliativas, deixando com que o cuidado paliativo se torne mais personalizado e tenha um efeito no alívio do sofrimento, também na redução das internações hospitalares, no manejo das crises e a promoção da qualidade de vida. Para a identificação desses pacientes, é importante ter atenção aos perfis que são elegíveis aos cuidados paliativos. Quais seriam esses perfis? O paciente ter o diagnóstico de uma doença progressiva, incurável e avançada. O paciente apresentar fragilidade generalizada e comorbidades que podem levar à morte em menos de 12 meses. Paciente apresentar condições com evolução clínica oscilante, que sofrem exacerbações e podem levar à morte. Paciente que apresenta poucas possibilidades de resposta às terapêuticas curativas. E aquele paciente que apresenta uma internação prolongada sem evidência de melhora. Para que esse perfil elegível aos cuidados paliativos seja estabelecido pela equipe multiprofissional, o paciente pode apresentar uma destas situações isoladamente ou até mesmo mais de uma. A apresentação dela no conduzir da sua vida, na evolução de sua saúde, o enquadra como um paciente elegível aos cuidados paliativos. Alguns indicadores demonstram os índices de declínio da saúde daquela pessoa. Como avaliar esses índices? Quando é observada a presença de uma capacidade funcional ruim ou declínio em uma situação de doença que não é possível a reversão. Um exemplo, a pessoa, aquele doente, passa na cama ou na cadeira mais de 50% da parte do seu dia. Isso é um indicador que aquela pessoa está declinando, que a saúde dessa pessoa está declinando. Essa pessoa depende dos outros para cuidados pessoais, devido a problemas físicos ou de saúde mental, ou seja, demanda mais suporte para o cuidador. Então, ao longo do seu processo de doença, é evidenciado esse declínio. Internações repetidas, presença de várias comorbidades, doença avançada, instável, progressiva, com sintomas complexos, também indicam o declínio daquela pessoa, que ela está avançando no seu adoecimento. Diminuição da resposta aos tratamentos, escolha do paciente por não mais tratamentos e pelo foco em qualidade de vida. Esse é outro ponto que para muitos profissionais, muitos familiares, causa um conflito ético. Um conflito às vezes até moral, quando o paciente faz a opção por eu prefiro manter minha qualidade de vida. Esse tratamento tem me desgastado, seja um tratamento às vezes para o câncer, seja um tratamento para outra doença ameaçadora da vida. Então, indica o declínio também quando ele tem essa voz ativa no seu tratamento. Perda de peso importante. Uma perda de peso maior que 10% do seu peso nos últimos 6 meses indica declínio de saúde.
Essa avaliação de declínio vale aí por todos esses indicadores que eu já mostrei para vocês, bem como a representação também por exames laboratoriais. Então, um paciente com albumina sérica menor que 2 também é indicativo de declínio. Quando o paciente ou a família pede pelos cuidados paliativos, pede pela interrupção do tratamento ou limitação, com foco na qualidade de vida. Os indicadores específicos de declínio, coloquei essa imagem até na perspectiva de uma balança, porque são indicadores que variam de pessoa para pessoa. Mas algumas situações clínicas, algumas doenças, elas são doenças específicas que apresentam um declínio, que já espera-se, de certa forma, no acompanhamento, ou quando o paciente não progride, não melhora, esse declínio sabe-se que ele vai chegar. Quais são esses casos? Na insuficiência cardíaca crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, em casos de insuficiência hepática, pacientes com câncer, pacientes com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e pacientes que apresentam a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Então, nestas doenças se indicam especificamente e se espera que, quando o tratamento não atinge mais o poder curativo ou de controle, que o declínio aconteça. E a abordagem de cuidados paliativos, ela passa também pela estratificação dos planos de cuidado, de acordo com a clínica daquele paciente, com a história de vida dele. Leva em conta também a estratificação dos cuidados que ele vai receber, os seus fatores emocionais, espirituais e culturais. Para que esse plano de cuidados individualizado aconteça, ele também pode sofrer variações ao longo do tempo. Então, pode-se ter uma abordagem de cuidados paliativos de uma certa forma, no início da instituição dos cuidados paliativos, que vai aumentando a sua demonstração de cuidado, sua realização de cuidado ao longo do passar dos dias, dos meses, das semanas. Estabelecer o plano de cuidados tem por objetivo facilitar e orientar os profissionais e cuidadores. É muito importante que em cada caso seja considerado plano de cuidados individualizados. As ações paliativas, com base nessa estratificação, podem ser, então, ações paliativas precoces, ações paliativas complementares, ações paliativas predominantes e ações paliativas exclusivas, que são indicadas nos cuidados de fim de vida. Como saber qual destas ações, qual categoria após a estratificação será indicada para o meu paciente? São utilizadas duas escalas. Essas escalas são denominadas escala de performance paliativa e escala de avaliação funcional. Vou apresentá-las para vocês. Na escala de performance paliativa, vocês podem observar que são avaliados no paciente: deambulação, atividade e evidência da doença, autocuidado, ingestão e nível de consciência. Essas são as colunas onde são avaliadas as condições, a performance do nosso paciente. Quando um paciente, vamos, por exemplo, utilizar esta primeira linha para análise. Quando o paciente apresenta suas condições normais, deambula completamente,
a doença não se apresenta de uma forma agressiva, ele consegue desenvolver suas atividades, o autocuidado é completo, ingestão normal e a consciência completa. Isso indica que o nosso paciente tem uma performance de 100%. Então, é como se ele estivesse, sim, em cuidados paliativos, mas ele está pouquíssimo dependente. Dentro dos cuidados paliativos, ele se encontra com a porcentagem de 100%. Na medida que essa porcentagem vai caindo, são observadas alterações no padrão de vida daquela pessoa. Então, vamos pegar, por exemplo, o 50%. Nosso paciente que está agora com a performance paliativa de 50%. Como é a deambulação desse paciente? Vejam bem, aqui ele já se apresenta sentado ou deitado, tem incapacidade para qualquer trabalho, a doença se manifesta de forma extensa, ele precisa de uma assistência considerável para a realização do seu autocuidado. A ingestão aqui ela já passa a ser normal ou reduzida, então já não tem a mesma ingestão que um paciente talvez semanas antes ou de um outro paciente numa situação não tão agravada. Nível de consciência, períodos de confusão ou confusão completa. Então, vejam bem, essa escala nos demonstra como está a clínica daquela pessoa, como está o seu autocuidado, para que possamos verificar quais ações de cuidados paliativos serão utilizadas, serão indicadas. A escala de avaliação funcional também é apresentada em porcentagem e nela podemos observar os descritivos. Então, vamos mais uma vez nos exemplos utilizados. Paciente sem sinais ou queixas, sem evidência da doença. É um paciente que apresenta avaliação funcional em 100%. Vamos no 50% novamente. Necessita de assistência considerável e cuidados médicos frequentes. É um paciente que está aí com a sua avaliação funcional em metade da sua capacidade. 20%, paciente muito doente que necessita de suporte. 10%, moribundo, morte eminente. Então, na medida que esse número vai diminuindo, essa porcentagem vai diminuindo, nós conseguimos observar que o nosso paciente está se agravando e está caminhando para a fase final de vida, para de fato o término da sua situação de vida. Após a aplicação das escalas, o paciente será então avaliado a partir do fluxo de elegibilidade. Nas escalas, se ele alcança um quantitativo maior que 60%, conforme demonstrado nessa primeira caixinha, ele se enquadra como cuidado paliativo precoce. Ou seja, aqui o foco no tratamento curativo ou restaurativo. Cuidados em UTI ou suporte avançado de vida podem ser indicados para este paciente. Quando esse paciente apresenta nas escalas uma porcentagem entre 40% e 60%, o cuidado paliativo será fornecido de modalidade complementar, ou seja, podem ser realizadas ações e procedimentos e tratamentos invasivos que proporcionam melhora dos sintomas e qualidade de vida. Pode ocorrer também a transferência para UTI em caso de instabilidade. Neste momento, o nosso paciente utiliza, assim, de ações de cuidado paliativo complementar.
Já quando as escalas evidenciam que a modalidade de cuidados paliativos, o plano de cuidados, se estabelece dentro da capacidade menor que 40%, é possível observar que esse declínio foi rápido. E questiona-se: o declínio é rápido e irreversível do estado geral? Se não, ele vai passar a receber cuidado paliativo predominante. Lembram-se, em uma escala onde o paciente apresenta menos que 40% de capacidade funcional, ou seja, grande evolução da doença, ele apresenta muita dependência do cuidador, apresenta-se muitas vezes em fase final de vida. As ações para este paciente em cuidados paliativos são ações para a busca da melhoria da qualidade de vida, do alívio e controle de sintomas. Nesse momento, preza-se não adicionar ou manter terapias fúteis. Esse paciente não deve ser encaminhado para a UTI, respeitando o seu desejo e o desejo de seus representantes legais. Agora, ainda numa escala menor que 40%, se esse paciente apresenta declínio rápido e irreversível, se a resposta for sim, devem ser suspensas todas as terapias fúteis, focando exclusivamente no controle de sintomas. Esse paciente não deve ser encaminhado para UTI e deve ser respeitado o seu desejo ou o desejo de seus familiares. Ao apresentar essas escalas e esse fluxograma de elegibilidade para vocês, nós precisamos concluir que, com base no que é me apresentado pelos meus pacientes, no que é avaliado juntamente com a minha equipe, esse paciente dependerá de um plano de cuidados paliativos variado. Ele pode ter o plano para cuidados paliativos precoces, quando a doença ainda não leva a tanto declínio. Pode precisar de cuidados paliativos complementares, cuidados paliativos predominantes e exclusivos, se a doença o leva a um declínio do estado geral mais fortemente. Outra escala utilizada para avaliação é a escala do índice prognóstico paliativo. Essa escala permite com que a equipe tome decisões a partir do prognóstico do nosso paciente. Podemos observar que esta sigla representa as nossas escalas de avaliação. De acordo com a porcentagem funcional, ou seja, a porcentagem de agravamento da doença, o paciente recebe uma nota. Avalia-se ainda a ingestão oral, presença ou ausência de edema, presença de dispneia em repouso e delírio. Quanto maior o score do nosso paciente, maior a nota que ele apresenta nessa avaliação, teremos então a quantidade de dias, semanas de sobrevida. Ou seja, se ele apresenta uma nota menor que 4 no final da avaliação, sabe-se por essa escala que ele terá mais de 6 semanas de vida. Se ele apresenta uma nota final de 4 a menor que 6, ele tem menos 6 semanas de vida. E se ele apresenta uma nota maior ou igual a 6, é provável que esse paciente apresente menos que 3 semanas de vida. Então, vejam bem, suponhamos
que o nosso paciente esteja na escala funcional com a nota 4 e que ele apresente ingestão oral severamente reduzida. Então, aqui nós já temos 6,5 de nota. Que ele tenha edema presente, 7,5. Que ele apresente dispneia em repouso e também delírio. Ele ultrapassou o valor de 6, o score de 6. Ou seja, esse paciente está em agravamento, ele está em fase final de vida, ele tem menos de 3 semanas de vida. Isso nos evidencia, dentro dos cuidados paliativos, que temos que focar no controle dos sintomas, na proximidade espiritual para esse paciente, porque ele está próximo de evoluir para a morte. Nossa atividade de hoje será a realização de um mapa mental para os conteúdos apresentados até aqui. Este mapa mental deve ser realizado no seu caderno, de forma bem criativa, e vocês devem me mostrá-lo no dia 16/1, na segunda-feira, durante o nosso próximo encontro, está bem? Aqui estão as referências utilizadas para a nossa aula. Bons estudos e até a próxima!